De volta ao nosso estudo sobre o livro de Romanos, a carta aos Romanos, hoje na divisão 2, o vídeo de número 6, a lição de número 6, onde fala sobre nenhuma salvação há fora do Evangelho, e hoje falando mais precisamente sobre a revelação da ira de Deus, que está no capítulo 1, verso 18 a 32. No vídeo anterior, em Romanos 1, 16 e 17, nós vimos Paulo afirmando que Deus já se revela a sua justiça através do Evangelho, e essa justiça é recebida pela fé, essa fé salvadora que é colocada em nós através da graça de Deus. Já em Romanos 1, 18 até Romanos 3, verso 20, ele demonstra a situação desesperadora dos homens sem fé e sem o Evangelho. O que é os homens nesse sentido, sem fé e sem o Evangelho? Primeiro, ele fala dos gentios, depois ele fala também dos judeus, e depois ele vai fazer um casamento de ambos nesse mesmo sentido. Então, partindo da sua afirmação em Romanos 1, 16 e 17, então Paulo prepara os seus leitores para a apresentação positiva que começa então em Romanos 3, 21. A ira vindoura que já começou, né? Onde o Evangelho oferece a única alternativa. Nenhuma salvação, então, está fora do Evangelho. Estamos começando com isso, então, o quê? A segunda divisão do livro de Romanos, com esse título, Nenhuma Salvação há fora do Evangelho, começando, então, nesse capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, 20. Além da justiça de Deus, há outra coisa que já se revela. Romanos 1, 18 diz, a ira de Deus. A ira de Deus também já se faz revelar. A ira, nesse caso, não se refere tanto a uma emoção divina, né, como a reação ou castigo de Deus contra o pecado. Ela é algo do futuro que ainda deve ser revelado naquele dia. Se você pegar Romanos capítulo 2, versos 5 a 9, capítulo 5, verso 9 e o capítulo 9 a 22, você vai ver Paulo tratando desse assunto, então, que é uma ira ainda que virá no futuro. Mas, como a justiça de Deus, a sua ira também já está presente no mundo, assim como a sua justiça. Por mais que nós seremos justificados no último dia, a justiça de Deus também está presente através do Evangelho de Cristo. A ira se revela do céu, mas ela vai estar onde? Visível na vida humana. Mas contra o que Deus revela a sua ira? Contra toda a impiedade, toda a perversão que há na vida humana. Paulo estava pensando especialmente nos gentios mais perversos, né, pela sua experiência pessoal que ele teve em Corinto. Perversão ou injustiça quer dizer o quê? Ilegalidade ou imoralidade de forma geral. Então, Romanos 1, verso 29 a 31, Paulo nos dá uma lista de práticas imorais, destacando no capítulo 1, verso 26 e 27, as perversões sexuais. Mas pior do que a perversão é a impiedade, ou a sua religião degenerada, onde o ser humano não glorifica a Deus e nem dá a Deus a graça como ele deve ter. Isso nós já vimos lá em Atos 14, verso 17. Pode abrir a palavra de Deus nesse texto que você vai estar vendo Lucas falando sobre isso. Na impiedade, nós vemos o quê? A raiz da perversão. E a raiz da perversão que está na vida desses homens, né? Na sua impiedade, né? E essa impiedade, então, é traduzida por idolatria, né? Onde eles preferem mais a mentira em vez de dar lugar ao Criador. Capítulo 1, verso 25 da nossa carta aos Romanos. A perversão e a impiedade desses homens, então, nela, eles praticam injustiça, que detém o quê? A verdade como opressão, eles vão contra aquilo que é verdadeiro. Né? Capítulo 1, verso 18. E eles vão desprezar o conhecimento de Deus, né, sobre suas vidas, que está no capítulo 1, o verso 28. Abandonando assim, então, o quê? O seu Deus Criador. É isso que Paulo traz quando ele trata, então,
da questão do juízo de Deus, né, sobre a vida humana, da sua ira, né, sobre isso que está, né, dentro do coração humano, dentro da mente humana. Então, nisso, a ira de Deus se revela contra toda a impiedade, contra toda a perversão. Né? Mas como isso ocorre? Como que Deus castiga o pecado no agora? Né? Porque nós falamos sobre isso futuro, mas acontecendo agora. Ele já o faz agora, sim, entregando o quê? Entregando o pecador ao seu pecado, deixando o pecador dentro daquilo que ele está vivendo, abandonando então este que abandonaram a ele também. A questão é que esses abandonaram a Deus, então eles estão entregues a essa vida dissoluta, a essa vida pecaminosa. E Paulo deixa isso claro nessa carta, e isso é ira de Deus que já está presente na vida humana. A sua argumentação vai estar onde? Nos versos 23 a 28 do capítulo 1, onde os homens mudaram a glória de Deus, por isso Deus entregou tais pessoas, né, a essa vida pecaminosa. Né? Eles mudaram a verdade de Deus, por isso Deus entregou essas pessoas a essa vida pecaminosa. Né? Ou seja, eles ficaram no pecado. As mulheres e os homens mudaram as ordenanças de Deus quanto à vida sexual, desprezaram o conhecimento de Deus, por isso Deus entregou tais pessoas a essa vida imoral. Isso já é causa da ira de Deus presente na vida dessas pessoas. Deus age assim, então, contra o pecado, fazendo o quê? Entregando o pecador ao pecado já agora. Neste fato, então, a sua ira já está sendo revelada nesta época. É isso que Paulo está tratando. Mas o pecado afeta também o quê? O próprio homem pecador, destruindo então a humanidade do homem. Por quê? A humanidade verdadeira depende de uma relação certa com Deus, com o Criador. E isso implica no fato de Deus ter criado o homem à sua imagem. Isso está em Romanos 1:27. Paulo então apresenta a destruição progressiva das qualidades humanas no homem, na medida que ele então se afasta de Deus. Podemos ver isso lá em Mateus 6:23, Jesus Cristo falando sobre isso. Por quê? Porque o pecado afeta o homem, em todo o aspecto, inclusive o homem interior, deixando então ele nulo nos seus raciocínios, obscurecendo o seu coração. Aí sim entendemos esse coração insensato, desesperadamente corrupto, que está lá em Romanos capítulo 1, verso 21, e tornando eles de que forma? Mesmo que racionalmente entenda-se com uma sapiência humana grande, mesmo disso, Deus olhando a esse homem dessa forma insensata, nesse homem pecador vivendo no pecado, torna-os loucos na presença de Deus. Romanos 1:22. E nessa loucura, então, o ser humano faz o quê? Escolhe o ídolo em vez de escolher a glória de Deus. Troca Deus pelos ídolos construídos por si só, através da sua própria vontade. Romanos 1:23 é aquilo que o salmista no Salmo 106, verso 20, vem tratar. Por quê? Os seus corações são maldosos, diz o verso 24 de Romanos 1. E eles têm uma disposição mental, eles têm uma mente que, por mais que tenha conhecimento, por mais que tenha sabedoria, por mais que tenha sapiência humana, terrena, já é reprovável por Deus. Está lá em Romanos 1, verso 28. A pessoa pode ser inteligente, mas não consegue conceber o pecado sobre sua vida, não consegue entender esse pecado na sua vida. Isso para Deus já é o ser humano que já está em loucura na presença de Deus. Mas é esse homem também que é afetado também no seu exterior, porque se o seu interior está dessa forma, faz com que o processo destrutivo da humanidade ocorra também no seu exterior. Por isso que Paulo traz como exemplo, no capítulo 24, no versículo 24 a 27 do capítulo 1 de Romanos,
que os homens e as mulheres desonraram seus corpos entre si, fazendo o que é contrário à natureza. Aquilo que nós vemos hoje bem presente naquilo que se traz como algo comum, como algo normal, como algo politicamente correto, a questão do gênero, no sentido de o homem ou a mulher procurar o que melhor acha para si, né, como deve viver, né, a vida sexual, a sua vida corpórea aqui na face da terra. Isso é ira de Deus já presente na vida dessas pessoas. Mas será que tais pessoas têm desculpa em relação a isso? No sentido de que elas estão dessa forma porque não têm conhecimento de Deus? Não. Romanos 1:20 diz que eles são indesculpáveis. Por que eles são indesculpáveis? Por saberem mais, pois conhecem no seu íntimo mais profundo a presença de Deus, a vida de Deus, a majestade de Deus, isso que diz Romanos 1, verso 18 a 21 e o verso 28. Eles sabem o que Deus exige. Esse homem não é aquele homem do passado iletrado, sem cultura, sem conhecimento. Eles sabem, sim, da existência de Deus, eles têm conhecimento disso, mas eles negam isso dentro de si. E negando isso, eles são indesculpáveis. Romanos 1, 32. Mas a questão é, como que eles sabem de tudo? Se nós olharmos para a própria palavra de Deus, nós vamos ver até lá no Salmo 19 e Romanos 1, verso 19 e 20, vai falar que a própria criação de Deus testemunha ao seu Criador. A própria criação diz que Deus é o Criador de todas as coisas, né? Não é um acaso. Por mais que o homem tentou trabalhar esse acaso, né? A própria ciência hoje já trabalha essa questão de que nada acontece sem que tenha alguém por trás, né? Fazendo todas as coisas da forma mais minuciosa possível. Esse alguém é Deus, né? Assim, então, o homem não pode deixar de conhecer Deus, conhece. Por isso, todo homem deveria glorificá-lo, todo homem deveria dar graças a Deus. Mas os homens pecaram. E apesar deles conhecerem a verdade, apesar da ciência se multiplicar, apesar deles conhecerem muito, eles não têm culpa, pois eles sabem mais sobre Deus na forma que nós estamos vivendo sobre a face da terra. Paulo já fala isso nos seus dias. Imagine hoje, né, com o avançar do conhecimento que nós temos sobre a face da terra. Esses homens são indesculpáveis. E quando eu falo homens, aqui eu estou falando ser humano. Né, de forma geral, o homem sentido masculino e a mulher sentido feminino. Eu não estou falando de algo neutro. Né? Por essa questão neutra que a ira de Deus está presente sobre a vida dessas pessoas também. Nós vamos continuar falando sobre isso no vídeo de número 6, né, que trabalha mais um pouco essa segunda divisão que começa neste vídeo, onde os versos 1 a 11 do capítulo 2 de Romanos fala que não há nenhuma acepção de pessoas na presença de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus olha todos de igual forma. E é assim que nós devemos pensar Deus na nossa vida. Não da forma que a sociedade tenta colocar essa distinção sobre todos de forma diferenciada. Não, nenhuma acepção há de pessoas na presença de Deus. Ele olha todos igual. Ele vai ver como está a vida de cada um de acordo com aquilo que ele traz para a vida humana. No próximo vídeo nós vamos trabalhar isso, que possamos estar estudando sobre ele. Fiquemos por aqui neste, que Deus esteja te abençoando e esteja entendendo. Essa carta é muito presente nos nossos dias, essa carta está presente na nossa sociedade moderna, e a gente pode ver muito aquilo que Paulo falou lá para aqueles cristãos de Roma no ano 50, é muito mais presente hoje, no século 21, no ano 2023,
que nós possamos entender como que nós estamos. E aí a gente consegue ver a justiça de Deus presente hoje e podemos ver também a ira de Deus presente hoje, que culminará naquele último dia. Que Deus te abençoe, forte abraço, te espero no próximo vídeo.